Boa noite a todos, que a paz nos envolva, com muita alegria, felicidade, a esperança. Alguém tem alguma pergunta e gostaria de fazer? Araci, eu queria saber sobre Kardec coloca que os principais tipos, variedades de obsessão é a simples, a fascinação e a subjugação. E dessas, a subjugação seria a pior de todas? Você poderia falar um pouco sobre isso, por favor? A obsessão simples são espíritos sofredores. São espíritos sofredores, doentes, necessitados, caídos, combalidos. Então, eles vêm, vivos ou mortos, porque os vivos também ficam naquela depressão, naquele faniquito todo. Então, não tem uma presa muito grande. Socorre com muita facilidade na obsessão simples. Okay? Quando nós temos a fascinação, ela se torna um pouco difícil, porque são espíritos inteligentes que observam nós, cuidam dos nossos atos, do nosso trabalho, do nosso perfil, estudam como vão nos atacar. Então, eles agem com sabedoria e conhecimento. Já a subjugação é quando que nós passamos por vários processos, já é um pouco mais longo, e aí o que acontece na nossa mente? A nossa mente, por essa ação tão grande dos espíritos sobre a nossa mente, perispírito, nós começamos a perder o senso da memória, da nossa identidade, nós passamos a esquecer o nosso nome, esquecer o endereço, porque há um excesso de informação e que leva a pessoa, o médium, a ficar desequilibrado por esse excesso de fluido, de formas de pensamento, de ação do obsessor, do adversário, do contrário, do inimigo, leva o médium a ficar instável, com uma perda de energia muito grande, porque toda vez que nós temos um espírito ao nosso redor, nós perdemos energia vitais e ectoplasma. Então, se eu tenho uma obsessão mais profunda, eu tenho um desgaste energético muito grande, que eu vou ficar doente. Eu vou sentir uma fraqueza, vou sentir mal-estar, a minha mente fica frágil, eu não consigo mais lembrar. Por quê? Porque os espíritos consomem a minha vitalidade. Então, quando é um sofredor, tudo bem, você faz uma prece, ele vai embora. Ou esses espíritos brincalhões, zombeteiros, pseudo-sábios, também, mesmo que eles são inteligentes, traquinas, levados, é mais fácil. Mas quando nós chegamos neste grupo que é dominação, é uma espécie, quer nos escravizar com as suas ideias, querem nos dominar, quer que nós sejamos escravos dos seus pensamentos. Só que eu estou colocando uma realidade, porque eu não acostumo a amaciar o problema, mas dizer a nossa necessidade de trabalhar nele. Por isso que, nesse processo, o médium fica totalmente assediado, que é uma dominação, uma fascinação, e subjuga ele, com o fluido ruim e negativo. Conseguiu me entender, Elaine? Sim, muito. Então, na subjugação, o ser encarnado ele vai sofrer tanto moral quanto físico. Sim, sim. E por isso que ele enfraquece, e por isso que nós devemos nos autossocorrer, a nós ou a família, bem antes de nós chegarmos nessa situação. Porque nós começamos a enfraquecer com os espíritos sofredores, e se não são socorridos, nós vamos perdendo energia. Aí começa a vir os espíritos brincalhões, arteiros, e vão criando
problemas para nós que nós vamos ficando desgastados com as dificuldades diárias, e o trabalho, o desemprego, e aí existe uma dominação. Chega num ponto em que o médium, ele se desespera, e esse processo dele, ele já não consegue mais orar, acreditar em Deus, acreditar que ele possa ter saída, buscar uma saída. Essa é a maior dificuldade. Por isso que o processo obsessivo, ele deve ser cuidado com muita atenção. E médium não pode deixar um espírito ficar do lado dele mais do que 2 horas. Ah, isso que eu ia falar. Ok? Porque Mais do que 2 horas. Sempre que eu sinto alguma coisa de influência, eu nunca deixo passar. Se eu não puder socorrer de imediato, eu peço para a minha equipe de trabalho recolher, deixar nas bacias, e eu peço para deixá-los adormecidos, recebendo bons fluidos, até que eu possa socorrê-los. Socorrer. Perfeitamente. O mesmo fato serve quando nós falamos de magias, feitiçarias, vodus, irradiações, vibrações, ponto feito, o que for, que qualquer irradiação que chega até nós, ela precisa ser tirada imediatamente. O médium não pode ficar subjugado por uma irradiação que venha lhe causar dano físicos e morais. Certo, Elaine? Certo. E só mais uma coisinha, ai, desculpa de tanto fazer perguntas. Na fascinação, o médium, pode-se dizer que ele sofreria uma ilusão, assim, de se confundir com espíritos que recebem, ser enganado a esse ponto? Porque é o orgulho do médium. O que leva a uma fascinação é o orgulho e a vaidade dele. Porque esse médium orgulhoso e vaidoso, ele quer receber um mega espírito, entendeu? Ele quer, sim, ser um médium diferente dos outros, quer ser maior do que o Chico, o Divaldo, ele é uma potência, entendeu? Então, nesse acreditar dele, que ele é super, né? O que acontece? O orgulho dele atrai essas entidades e a queda é pelo orgulho e a vaidade dele. Mas, quando o médium tem espíritos orgulhosos, socorre o orgulhoso. Tem espírito vaidoso, socorre os vaidosos. Tem pseudo-sábio, recolhe. Espírito mentiroso, recolhe. Fascinadores, recolhe. Então, aquilo que está no nosso cotidiano precisa ser recolhido. Nós não podemos deixar que aquilo cresça. Certo, Elaine? Muito obrigada, Araci, querida. Beatriz, qual a sua pergunta? Sim, hoje eu ouvindo uma aula sua, lá pelo YouTube, eu fiquei na dúvida. Quando você falava de abrir uma bacia para crianças, então eu devo abrir uma bacia de oração para cada situação? Por exemplo, eu abro uma para criança, eu abro uma bacia exclusiva para mim, eu abro uma bacia exclusiva para o meu marido, eu abro uma bacia exclusiva para o meu filho, ou mistura tudo numa única bacia? Olha, eu não te aconselho, mas se você tiver uma dificuldade de trabalhar com tudo, você pode reduzir. Então, vamos colocar a criança. Vamos supor que você esteja um trabalho para socorrer criança. As crianças caídas, doentes, cancerosas, a criança ela é frágil em relação ao fluido, em relação à mente humana. A criança sofre o impacto dos fluidos, tá? Uma casa nervosa, uma casa irritada, as crianças são doentes, porque a criança absorve o fluido. Então, pelo meu entendimento, eu colocaria as crianças de uma maneira como uma grande escola para criança, que não tivesse o adulto ali, malfeitores, espíritos perversos ou vingativos, que pudesse atrapalhar as crianças. Ponto. Por que eu digo que a nossa família ela deve ficar separada? Eu tenho um filho de 12 anos, 10, 8, 15. Então,
para uma escola espiritual com essa idade, os espíritos orientadores, o anjo de guarda, a equipe protetora, porque as bacias são grandes escolas, grandes departamentos de alta limpeza psíquica, onde a gente queima, desintegra, dissolve, desmagnetiza para fazermos o socorro. Então, se eu tenho um filho de 12 anos, ele vai ter as companhias espirituais que está no YouTube, que está no joguinho, que ele gosta de jogar, então, aqueles filminhos. Então, tudo aquilo vai atrair para ele a companhia espiritual, e que é diferente do obsessor, do fascinador, do subjugador, do assassino, do drogado. Então, a criança tem a companhia de acordo com a sua idade. E quando eu falo do marido, porque cada família tem o seu processo kármico. A família Antunes, a família Marx, a família Vendramini, e aí vai. Toda a família. Então, essa família, a minha família, que é a família Marques, ela tem o seu código de passado. Então, junto comigo vem toda a minha família. Meus ancestrais, meus amigos, meus tios, meus avós, meus bisavós, meus tataravós. Então, junta a minha família. E a família do meu marido, às vezes ela não tem nada a ver com a minha família. Às vezes é uma família até mais nobre, mais justa, mais correta. A minha família é daquelas briguentas, que vem das guerras, que vem de grandes destruições, vem de ordens políticas, vem de ordens religiosas. Então, quando nós estamos atendendo uma pessoa, no caso, vamos supor, o marido, eu gostaria que por lá colocasse ele num trabalho, porque a companhia dele, os obsessores dele, os amigos dele, se ele gosta de beber, quer dizer, essa bacia vai trazer os amigos que gostam de beber. Gosta de beber cerveja, gosta de comer churrasco, gosta de contar piada, gosta de fazer traquinice. O nome dele vai atrair a companhia espiritual dele, exclusivamente. Então, quando a gente mistura muito, vira uma salada de fruta. Qual é essa diferença? Aí o médium não sabe aonde que está o problema. Se o problema está ali, está aqui, porque fica muitas emanações. E aí o médium tem que trabalhar muito mais, no sentido porque é várias emanações, de todas as cores e todos os hábitos, então nos confunde um pouco. Então, quando eu tenho um local específico, eu, chegando lá, no meu trabalho mental, eu encontro as companhias que estão com aquela pessoa, como também um drogado. Necessariamente, ele precisa de uma bacia específica, porque ele vai atrair as companhias espirituais, daqueles que usam droga, daqueles que vendem droga, daqueles que plantam droga, de todos aquela revolta, porque ele acaba atraindo, pela sua necessidade, a companhia espiritual. Mas, se você não conseguir reestruturar, organizar, quando eu abro, estou falando de Araci agora, quando eu abro o meu trabalho, que eu faço a minha prece, então a minha mente se localiza como um mapa, como se eu tivesse um mapa espiritual. Aqui está esse grupo, aqui está esse grupo, aqui está esse grupo, aqui está esse grupo. Então, quando eu abro o meu trabalho, eu tenho um mapa de trabalho para me atender. Aqui estão as crianças, aqui estão os velhos, ou se eu estou trabalhando com doentes, onde eu estou trabalhando no hospital. O que eu estou fazendo é como se eu tivesse pasta de trabalho e eu abro, então, e reorganizo esse meu sistema. Isso eu faço. Fecho alguns trabalhos que acho que não tenho mais necessidade de colocar-nos atuais em pauta, mas se os espíritos pedirem, ele retorna. Então, ele retorna ao trabalho. Não sei se me fiz entender, ok? Entendi. E agora me veio mais uma questão. Sim.
Eu abro, então, a bacia individual. E para essa abertura da bacia individual, eu abro as 3, regeneração, redenção, consolação, lama astral, bacia das almas, ou eu posso abrir apenas uma, da regeneração? Você pode abrir dentro da necessidade do seu julgamento. Vamos supor, é criança, eu posso trabalhar só com a consolação, porque as crianças que estão ali, a não ser que eu vou trabalhar com as crianças meio diabetes, criança virada breca, aí eu tenho que mudar meu sistema. Vamos supor que eu vou trabalhar com crianças revoltadas, criança de rua, vamos supor que eu resolvi fazer um trabalho com as crianças de rua. Crianças que estão revoltadas, criança porque não tem pai, não tem mãe, não tem comida. Então, esses espíritos vieram com uma determinada revolta anterior. Então, eu tenho que classificar a densidade e a necessidade da minha limpeza específica. Se eu vou pôr sabão, detergente, se eu vou usar algo mais ostensivo para fazer a limpeza. Certo? Certo, eu entendi. Eu acho que eu entendi. Obrigada, Araci. Analisa e posso dizer, quando nós temos alguma dificuldade, você faz a prece e fala assim, eu gostaria que meu anjo guardião, minha equipe de trabalho, me levasse para mim ver como que estão minha bacia, meu trabalho de recuperação, como que estão as minhas colônias, como que está sendo atendida as minhas crianças, quero ser levada durante a noite, quero verificar tudo isso, quero ver como que está o andamento, quero ver minha equipe de trabalho dessas bacias, quero ver como estamos trabalhando, qual o sistema, o que está funcionando, porque você vai chegar numa bacia, um grande laboratório, porque eu também não posso dar para as pessoas uma ideia, vamos dar uma ideia pequena, singela, para que ela comece a trabalhar dentro de uma simplicidade. Eu não posso pôr o meu euforia na mente. Esse trabalho é do médium. Então, você vai chegar na sua colônia, vamos supor, das crianças, aí pedir para ir lá. Aí você vai ver professoras, médicos, enfermeiros, atendentes, pessoas que vão dar aula para criança, música, arte, piano, tudo, porque a colônia espiritual, o nosso trabalho ali, é preparar para levar em bom estado para uma colônia espiritual, para que daí seja muito fácil de ser atendido. E por que fica assim, então, sobre a nossa guarda? Porque nós temos a energia vital, o ectoplasma, a condição de modificação dos fluidos ambientais. É o médium que faz isso. Por isso que fica. Porque se forem direto para as colônias espirituais, nós teremos que ir lá posteriormente para ajudar aquele espírito que foi levado para uma colônia. Por essa razão, muitos médios sonham de noite, que estão numa reunião mediúnica, que estão fazendo um trabalho de socorro numa região, ou ali ou aqui. Por quê? Sem o ectoplasma do médium, sem a vitalidade do médium, sem a organização do médium, não se realiza trabalho. Quem faz tudo isso é o médium. Então, quando nós iniciamos alguma coisa, nós temos que falar de uma forma pequena, simples, que o médium é capaz de entender. Uma bacia é uma limpeza, é um lugar de tomar banho. Antigamente, 1940, tomava banho de bacia nas banheiras, né? Só que hoje, esse nosso grande laboratório, ele pode ser do tamanho de um quarteirão, pode ser do tamanho de um sítio, nós não sabemos. Porque cada médium vai ter a estrutura da sua envergadura. Qual é essa envergadura, Araci? Se o médium tem uma equipe médica, tem uma equipe socorrista,
tem as equipes que socorrem, que orientam. Esses espíritos que nós levamos para as colônias espirituais, depois subdividem-se e passam a atender trabalhos específicos. Então, toda essa quantidade de espíritos que o médium recolhe, meu Deus, mas de onde que saiu tanta gente? Está saindo, estamos recolhendo, está saindo, estamos recolhendo. Tudo bem, continue recolhendo. Então, quando eles passam para o domínio dos espíritos protetores, não nós. As bacias estão sobre a nossa guarda. Nossa responsabilidade de aliviar, reconfortar, pequeno hospital, local de limpeza. Quando dali passam, vai para o anjo guardião, vai para os espíritos superiores a nós, para designar melhor situação. Então, podem ser designados para trabalhar na bacia das almas, designados para trabalhar na redenção. Então, eles recebem, cada espírito recebe, na condição kármica dele, o local de trabalho. Então, eles voltam para nos ajudar. Se um dia o médium tiver um trabalho de alta envergadura que lhe foi chamado, todas as suas equipes de trabalho estarão com o médium. Todas. É um grande processo de socorro. Mas isso é um rápido, temporário, recolhe e cessa, retornando ao nosso trabalho. Então, quando o médium trabalha, socorre, ajuda, cresce, ampara, ele tem equipe de trabalho. Então, todos esses espíritos que vocês estão auxiliando são trabalhadores futuros. Todos. Só aqueles que necessariamente precisam retornar a um processo reencarnatório. Então, aí foge da nossa alçada, porque está acima do nosso trabalho específico aqui na Terra, como ceareiros e trabalhadores da última hora. Espero que vocês tenham me entendido. O crescimento e o aprimoramento da mediunidade de cada um de nós. Beatriz, ficamos entendidos, Beatriz? Sim, pode ser mais uma? Pode. Então, a bacia, ela fica em um determinado local e a colônia em outro. Sim. Quando eu levo para a bacia, eu posso deixar ali por 24 horas, 48, 72 horas. Um mês, um Um ano. mês, um ano, eu deixo ali, mas eu fecho ela, eu abro e fecho ela. E Isso permanece ali. no sentido de abrir e fechar as portas. Vamos supor. Isso. Você está trabalhando com essa bacia. Aí você vai recolher mais espírito. Você abre a porta. Só que quando você termina seu trabalho, você tem que fechar as portas. Você não vai deixar as portas daquele laboratório, daquele local, daquele hospital, com as portas abertas. É isso que é fechar. Abrir Correto. e fechar. Porque nós temos que ter essa disciplina. Porque os espíritos invasores, espíritos maus, eles podem tentar nos invadir. Então, nós temos que ter um sistema de defesa. As portas se fecham, trancam, a nossa cúpula de vidro se faz de alta envergadura, recebendo energias solares, lunares, quer dizer, tudo ali nós temos um mundo à parte de alta limpeza, de alta higienização. Quando são retirados, as nossas colônias espirituais estão em alto mar, e de lá elas são dirigidas depois por outros espíritos, que já não é nosso mais. Aí já cabe a Bezerra, a Eurípedes, Camille Flammarion, Santo Agostinho, aquele povo grande. Nosso trabalho aqui embaixo é o de ceareiro da última hora. É isso aí que somos. Eu conduzo eles até a colônia em alto mar. Aí Sim. Lá eu entrego. Pronto, trabalho encerrado. A minha parte. Você pode ver se está funcionando. Você pode ver. Porque essa colônia em alto mar, ela também é feita conforme os seus ideais.
Então, vamos supor, você socorre criança. Então, a sua colônia lá é para atender crianças, lá em alto mar. Aí você chega lá, vai fazer uma visita, e a sua colônia está pequena, está defasada, está precisando de reforma, está velha, está feia, está precisando de flores, está precisando de novos jardins. E aí, quem que vai colaborar com tudo isso? Novamente, a Beatriz. Aí o sonho do médium. E aí ele ajuda e os colaboradores vêm, aí amplia aquela colônia, amplia as suas flores, amplia o trabalho, amplia aquele crescimento. Tudo é muito crescente, Beatriz. Cada médium é um médium. O médium que ele tem um trabalho extensivo, há um desenvolvimento muito rápido com ele. E o médium que ele está morrendo em pé, aí a coluna também fica morrendo em pé. E aí é assim. Tudo é coração. Tudo é mente, Beatriz. Tudo é a mente. É a mente que realiza. É o coração que realiza. É o desejo que realiza. É isso que nós somos. Desejo um bom trabalho para você, Beatriz. Você é estudiosa, é pesquisadora. Isso é uma coisa boa. Continue firme assim. E todos vocês, continuem estudando, continuem pesquisando, continuem aprendendo. Nunca pare de aprender e pesquisar, porque é importantíssimo tudo isso. É muito importante a gente colocar algumas orientações antes da gente iniciar a prece. Quando eu e Araci fazemos a prece, nós fazemos a prece de um modo geral, mas nós nos colocamos como necessitadas que somos. Então, nós buscamos os nossos protetores, os nossos orientadores, a nossa equipe de trabalho, nós abrimos o nosso trabalho. Então, você, médium, então você chama os seus protetores, a sua equipe de trabalho, você abre a sua bacia das almas, a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral. Você faz o trabalho para você. Eu posso orar pelos meus problemas. Eu tento fazer um geral, mas você, médium, vai no seu problema. Então, por isso a necessidade da sua equipe de trabalho, de às vezes você até incorporar o seu protetor, deixar com que ele também te oriente e te ajude. Lembrando que você, médium, é o doador. Você que doa, você que comanda. A Araci, na aula, acabou de dizer que os espíritos não fazem por eles. Nós é que temos que pedir. Então, você pede. Você precisa, dentro da ordem familiar, você trabalha dentro da sua ordem familiar. Você precisa, dentro da ordem do seu ambiente de trabalho, da sua oficina de trabalho, você trabalha. Você precisa da sua energização, de você melhorar a sua saúde, você vai trabalhar aí. É no seu lado financeiro, você vai trabalhar aí. É o problema com o seu filho ou a sua filha, você vai trabalhar aí. Então, é muito importante isso. Porque quem vai fazer o trabalho é você. Quem vai resolver o seu problema é você. Então, a prece é essa luz que nós rogamos, que nós vamos rogar ao grande Pai Criador que nos ilumine, que nos fortaleça e que as nossas equipes venham nos auxiliar. É muito importante isso. A prece só vai ser resolvida se você regaçar as mangas e doar o seu fluido vital. Você fazer o seu trabalho. Eu faço o meu. A Araci faz o dela. Quando nós oramos num contexto geral. Mas cada um vai no seu problema. Estou repetindo. Você vai no seu problema. Tudo bem?
Então, vamos nós nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar no nosso íntimo a paz, a harmonia que nós precisamos. E vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus. Deus, Pai de amor e de bondade. Vamos ao universo. Vamos buscar essa energia cósmica. Vamos buscar esse hálito divino do Criador. Vamos buscar a misericórdia de Deus, nosso Pai. Senhor, aqui estamos nós, a te rogar o vosso amparo, a vossa luz. Permita, Senhor, permita aurirmos desse fluido cósmico, dessa energia maior, Senhor, desse grande laboratório do espaço, toda essa energia, para nos curar, Senhor, curar a nossa alma, curar o nosso espírito, curar o nosso perispírito, o nosso corpo físico, aliviar as nossas dores, amparar os nossos irmãos em espírito. Nós aqui estamos, Senhor, a te pedir, a te rogar o vosso infinito amor, rogando neste momento toda essa energia solar dos espíritos superiores que venham em nosso auxílio. Rogo nesse momento aos guardiões planetários, rogo nesse momento, Pai, que esse templo de amor e de luz se abra. E neste momento eu clamo ao grande mestre Jesus, a esse irmão maior, a esse irmão amado, que venha me auxiliar, que venha me socorrer nas minhas necessidades, que os espíritos crísticos, que os espíritos consoladores estejam comigo me auxiliando nessa minha jornada, nesta minha encarnação, que eu possa, Senhor, receber o amparo, receber essa dádiva divina, Senhor. Eu rogo neste momento as falanges consoladoras de São Luís, de Santo Agostinho, de Feder, de Lacordaire, de Vianney. Rogo as falanges de Maria, a todos os guardiões, que derrame sobre nós as energias curadoras, balsamizadoras. Rogo neste momento, Pai misericordioso, aos meus ancestrais, a todos os meus ancestrais, Senhor, das Américas, da África, da Europa, da Ásia, da Oceania, todos esses abnegados familiares que vêm em meu socorro. Aqui estou eu, médium, para trabalhar, para socorrer. Rogo neste momento ao meu anjo guardião, esse espírito amigo e benfeitor. Rogo aos espíritos que trabalharam junto a mim no meu processo reencarnatório, que estejam comigo, os meus espíritos familiares, meus pais, avós, bisavós, tios, tias, aqueles que me amam, que venham em meu auxílio, como eu rogo ao Senhor, as falanges, Senhor, de Bezerra de Menezes, de Allan Kardec, de Eurípides, de Francisco de Assis, de todos os santos, de todas as santas. Rogo neste momento a toda a minha equipe de trabalho, rogo neste momento a todos os meus benfeitores,
a todos os meus africanos, os pretos velhos, os índios, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, todos esses espíritos trabalhadores de guarda e retaguarda. Rogo a todo o meu exército, a minha marinha, a minha aeronáutica, a todos esses trabalhadores que vêm, como eu rogo a todos os espíritos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Peço neste momento às grandes confradarias que venham em nosso auxílio, aos monges druidas, aos templários, a força dos cavaleiros, a força de todos esses espíritos trabalhadores. E rogo, Senhor, a todas as minhas colônias espirituais, do Atlântico, do Pacífico, que se preparem ao trabalho de socorro, ao trabalho regenerador, ao trabalho da caridade para com os nossos irmãos. E peço neste momento, Senhor, permissão para abrir esse grande laboratório da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. E peço neste momento permissão, Senhor, para eu me adentrar, Senhor, à lama astral, para que os meus protetores, toda a minha equipe, puxe todos esses espíritos que porventura estejam ao meu lado, espíritos que perturbam o meu trabalho, as minhas atividades, os meus filhos, a minha família, todo o meu lar. Esses espíritos orgulhosos, vaidosos, egoístas, preguiçosos, espíritos subjugadores, fascinadores, obsessores, todos esses espíritos preguiçosos, peço neste momento que puxe todos esses, todos os recém-desencarnados, todos os doentes, os perdidos, os falidos. Rogo neste momento, Senhor, que venha a força do fogo etéreo, que venha esse fogo para desmaterializar, desintegrar, dissolver todos esses fluidos densos, retirando todas as trevas, retirando todos os vírus, todas as bactérias, que passe por todos os perispíritos, por todos os perispíritos das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos velhos, das velhas, todos, Senhor, dos jovens, Senhor, drogados, de todos aqueles que foram, Senhor, abusados. Peço neste momento por todos, homens, mulheres, Senhor, por todos os espíritos, que neste momento, Senhor, esse fogo vai queimando, desmaterializando, que todos esses mais densos, Senhor, essa lama vai sugando, absorvendo, desmagnetizando toda a irradiação, todos os ódios, todos os pactos, todas as maldades, todas as hipocrisias, todas as traições, Senhor, toda a preguiça, toda a ociosidade. Rogo neste momento, Pai misericordioso, que essa energia vai sendo desmaterializada, desconsagrada, que vai explodindo, Senhor, que vai sendo explodindo, Senhor, e que nada fique, que esse calor, esse fogo, Senhor, a 10.000 graus, a 50.000 graus, a 100.000 graus, vai queimando, desintoxicando a minha casa, Senhor, desintoxicando os meus familiares, desintoxicando todo o reino mineral, vegetal, animal, desintoxicando o meu corpo físico, queimando, dissolvendo todos os vírus, todas as bactérias que estão no meu corpo físico, todas as infecções dos ossos, Senhor, dos nervos, da carne, de todo e qualquer mal que assola o meu corpo físico, que vai desintegrando do meu perispírito, desintegrando do meu duplo etéreo, Senhor, libertando-me de toda a ação desses fluidos, dessas mesmas criações que eu tenha criado, Senhor.
dessas criações que eu tenha recebido de outros, de encarnados, de desencarnados, que vai sendo dissolvida, desmagnetizada, desintegrada, que todas as moléculas possam, nesse momento, serem desmaterializadas, Senhor. Essas moléculas densas, essas moléculas infecciosas, essas moléculas doentias, esses nervos, esses ossos, as juntas, todo o seu corpo físico, passe da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, passe por todo o seu corpo perispiritual, porque ele recebe a todas as energias, e o seu corpo físico reflete toda a doença, todo o mal que te assola. Peça neste momento a libertação sua de todas essas energias densas, de todo esse fluido, de todos esses espíritos, e peça neste momento a Deus perdão pelas faltas passadas, e peça que sejam libertados todos os espíritos que ficaram vinculados a você, dessas e tantas outras reencarnações, de todo o mal que você tenha feito. Peça nesse momento, incorpore o seu protetor, incorpore o seu índio, incorpore a sua preta velha, o seu preto velho. Peça nesse momento para ir dissolvendo, desmagnetizando tudo isso, limpando. Chame a força das águas, a força dos rios, das cachoeiras, dos mares, e traga essa força para limpar, para higienizar. Traga essa energia das águas para fazer toda a higienização no seu corpo perispiritual, no seu corpo físico, em todos os espíritos da consolação, da regeneração, da redenção. Traga as energias curadoras, as ervas medicinais, as ervas calmantes pacificadoras, refazendo todos os perispíritos, de todos os espíritos desencarnados, refazendo todo o seu perispírito e o seu corpo físico, trazendo toda a energia de amor, envolva todos esses espíritos na energia de amor, de paz. Rogue neste momento, rogue aos espíritos superiores que tragam essa energia de alegria, de felicidade. Rogue neste momento a Maria e a todas as mães que venham socorrer os seus filhos, que venham socorrer os seus amores, que venham socorrer as suas crianças. Peço neste momento ao Senhor, peço por todas as nossas colônias, que venham em nosso socorro, os socorristas, os médicos, os enfermeiros, que venham toda a Cruz Vermelha, que venham todos os médicos neste momento, toda a nossa equipe de trabalho, e vamos retirando todos aqueles que estão preparados para serem levados às colônias espirituais, aos hospitais, aos educandários, e vamos retirando da consolação, colocando nas macas, nas ambulâncias, nos ônibus, nos aviões, nas espaçonaves, não importa como você leva, leve-os todos da consolação, da regeneração, da redenção. Retire todos aqueles que estão preparados da lama astral e vamos levando todos esses espíritos com amor, com alegria, com felicidade para as colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, às clínicas de recuperação, aos prontos-socorros, aos presídios educativos, pela necessidade ainda da brutalidade do espírito. Peço, Pai misericordioso, que todos eles sejam amparados, que as colônias espirituais de cada médium sejam envoltas nesse elo de luz, de paz e de amor, Senhor. E assim, Senhor misericordioso, retorno as minhas bacias, Senhor,
E peço nesse momento que se feche. Feche, Senhor. E se alguém ali ficou, que ele permaneça, Senhor, até o tempo necessário, Senhor, para restabelecer o seu perispírito. E as nossas equipes, Senhor, assim, no próximo trabalho, fará o socorro, o amparo necessário. E neste momento, voltemos ao universo. Busquemos Deus. Busquemos o fluido cósmico universal para fortalecer o nosso corpo, o nosso perispírito, para fortalecer o nosso espírito. Pai de infinita luz, vá ao sol e puxe para você a energia solar. Puxe essa energia. Puxe a energia cósmica para te fortalecer. Traga essa energia e rogue neste momento a sua equipe espiritual, que envolva seu lar em energia de paz, de amor, de alegria, de prosperidade, de fartura, de bem-aventurança, envolvendo todos os seus entes queridos, todo o reino mineral, vegetal e animal, trazendo a luz, trazendo a proteção. Peça a sua equipe de choque que faça o círculo de proteção ao seu lar, protegendo você, seus filhos, sua família. E neste momento, Pai de infinita luz, obrigado por todos os trabalhadores, por todos esses nossos irmãos que trabalharam junto a nós, nos auxiliando, nos amparando. Obrigado a toda a nossa equipe de trabalho. Obrigado a todos os consoladores, todos os espíritos crísticos. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de socorrer, pela oportunidade desse grande aprendizado, Senhor. E assim, Senhor, agradecidos somos, pedimos neste momento a sua bênção. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.